Bom dia, muito bom dia. O pessoal que está ali no hall, agora as crianças sobem aí, dá uma esvaziadinha aqui. Se quiserem entrar, tem bastante lugar. Quanto mais para frente, mais abençoado. A bênção sai daqui e vai perdendo, assim, né? Então, quanto mais para frente, melhor. Muito bem, nós temos feito a nossa série sobre as orações na Bíblia, sobre as orações que nós temos relatadas, né, na Palavra de Deus. Na semana passada, nós vimos a respeito da oração do rei Salomão, quando ele então consagra o templo. Salomão constrói o templo a Deus, e então ele consagra esse templo ao Senhor. E na semana passada nós vimos a primeira parte desta oração de consagração de Salomão ao templo, porque essa primeira parte foi justamente quando Salomão então consagra, né, entrega o templo, chamado de casa de oração também, a Deus. E hoje nós vamos então para a segunda parte dessa oração do rei Salomão. Então, se você não abriu ainda a sua Bíblia, por favor, abra lá em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. E nós vamos ler então os versículos 31 até os 53. Essa é talvez uma das orações mais longas que nós temos registradas na Bíblia. Então vamos aproveitá-la ao máximo, né? 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 31 até os 53. E como sempre gosto de lembrar, se você vai ler aí no seu celular, coloca no modo avião já, né, para não ter nenhuma distração durante a mensagem, e acompanha comigo então a leitura da Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 31 até os 53. Diz assim então a Palavra de Deus. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo-o recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa os pecados de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age. Traga cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa.
Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti. E faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha da fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu o escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos te louvar. Obrigado porque temos esse domingo tão especial, Pai, em que o Senhor nos deu condições de estarmos aqui. Um domingo em que nós celebraremos a ceia do Senhor, relembrando, Pai, o teu sacrifício na cruz por cada um de nós. Senhor, abre os nossos corações, abre a nossa mente para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Não é por acaso, Senhor, que cada um está aqui, não é por acaso que o Senhor trouxe cada um aqui, que de fato estejamos atentos, Senhor, à voz do teu Espírito Santo, e que o Senhor nos dê o foco necessário, o entendimento necessário, Pai, para que apliquemos aquilo que nós veremos aqui na tua palavra nesta manhã em nossas vidas, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Faz a tua obra, continua fazendo a tua obra em cada um de nós. É isso que eu peço em teu nome. Amém. Muito bem, uma oração longa, né? E não terminou, se depois continuar lendo aí, Salomão ora por mais algumas coisas ainda. Mas aqui nós temos a parte da oração que é de intercessão. Salomão está intercedendo ali em favor do povo de Israel. No domingo passado nós vimos que ele consagrou o templo e agora então ele começa a orar intercedendo pelo povo. E é interessante que o número 7 na Bíblia, ele é muito simbólico, né? Nós temos diversos números 7 aí na Bíblia, né? E alguns dizem que é o número da perfeição, né? Inclusive. Deus criou o mundo em 7 dias, Deus fez o sangue que era aspergido no sacrifício 7 vezes, né, para a expiação dos pecados. Jesus realizou 7 sinais milagrosos no Evangelho de João, e assim nós temos as 7 igrejas lá do Apocalipse, né? Então o número 7 ele é muito simbólico em toda a palavra de Deus. E é interessante que nessa segunda sessão da oração aqui de Salomão faz 7 pedidos de intercessão. Claro que lendo o texto fica difícil a gente ir contando, mas nós veremos que são 7 pedidos que Salomão faz aqui, pedidos de intercessão. É como se fosse uma oração quase que completa, né? Salomão apanhou todas as áreas da vida aqui nessa oração, né? Abrange todas as dimensões aí da vida do povo de Deus. E obviamente que Salomão sabia que o povo iria pecar. Não é porque ele construiu o templo, que agora tem um lugar ali onde Deus habitaria com o seu povo, que o povo vai deixar de pecar. Salomão sabe que o povo vai continuar pecando. Então, por isso que ele ora não de forma ingênua, né, pensando que agora vai dar tudo certo. Pelo contrário, ele já antevê aquilo que aconteceria em relação ao povo, ao comportamento do povo, e então ele intercede pelo povo antes mesmo de aquelas coisas se tornarem realidade. Mas muitas das coisas, como nós vamos ver aqui, que Salomão intercedeu pelo povo, aconteceram depois de diversas formas, né? Então, o que nós vemos aqui é um modelo de oração de intercessão. Nós fazemos isso até hoje. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos por pessoas que talvez estão em dificuldade, nós oramos pelos missionários que estão em países perseguidos, nós oramos pela igreja perseguida. Isso é interceder, né? Pedir para que Deus olhe, volte seus olhos para cada uma dessas situações, que Deus haja. E é isso que Salomão está fazendo aqui. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, ele tenta antever tudo aquilo que poderia acontecer, né, em todas as áreas aí da vida do povo. Então,
essa oração de Salomão, essa intercessão de Salomão, inclusive, ela já aponta para aquilo que Cristo faria e faz até os dias de hoje, né? No livro de Hebreus, nós temos a descrição de que Jesus é aquele que vive para sempre e intercede pelo seu povo diante de Deus Pai. Então, essa oração de Salomão era, assim, um rascunho daquilo que Jesus faria e permanece fazendo de forma perfeita, intercedendo por cada um do seu povo. Então, hoje nós vamos caminhar por esses 7 pedidos aqui de Salomão, né? E talvez você já ficou ansioso, porque são 7, né? Mas fica tranquilo, vai dar tempo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Fiquem tranquilos. Nós vamos passear por esses 7 pedidos de Salomão, ver aquilo que nós podemos aprender de forma prática, a colocar em prática assim nas nossas vidas no dia a dia. Muito do que Salomão ora aqui, nós também veremos que faz parte do nosso cotidiano, das nossas vidas, das nossas lutas como cristãos, na nossa vida diária com Deus. Mas claro que a gente não pode fazer isso sem antes termos a nossa rima, né? A nossa proposição da mensagem, e ela vai dizer o seguinte: em cada pedido de Salomão, vemos nossa fragilidade exposta. Na cruz de Cristo temos a definitiva resposta. Ou seja, para cada fragilidade exposta por Salomão, na cruz nós temos uma resposta definitiva sobre este assunto, como nós vamos ver então agora. A primeira oração, então, lá nos versículos 31 e 32, Salomão ora então por justiça. Esse é o primeiro pedido do rei Salomão. Salomão começa lembrando situações de injustiça entre as pessoas, né? Quando um homem pecar contra o seu próximo. Então, situações do dia a dia, quando alguém peca contra outro. Pode ser uma coisa mais grave, pode ser uma coisa mais simples. Salomão começa a lembrar dessas situações de injustiça que todos nós vamos passar em algum momento de nossa vida. E principalmente quando não havia testemunhas. Ou seja, quando alguma coisa aconteceu e só estava entre os dois. E não tem mais nenhuma testemunha. Ninguém podia provar. Ninguém podia vir ali e dizer, olha, o que aconteceu foi isso realmente que ele está dizendo. Ou não foi isso que ele está dizendo, foi outra coisa. Era a palavra de um contra a palavra do outro. E aí então, ele pede que Deus mesmo julgue essa situação. Ele pede que Deus olhe dos céus, ouve a oração e age, dando aquilo que o culpado merece e dando aquilo que aquele que é inocente também merece, de acordo com a sua inocência. Então, ele estava pedindo para que o Deus, que é o juiz perfeito, agisse na vida daquelas pessoas. Né? A gente pode ver em outras passagens, como o Salmo 7, em Gênesis 18, que Deus é o justo juiz. No Novo Testamento, nós vamos ver que a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus, mas que Deus é o justo juiz. E ele vê aquelas coisas que acontecem, como vi aqui na oração de Salomão, na época dos dias do povo de Israel, e ele continua vendo até os dias de hoje. Então, a gente tem um princípio aqui muito claro para nós, porque muitas vezes nós não conseguimos discernir quem está certo e quem está errado, humanamente falando. Quando uma pessoa falha com outra, às vezes a gente não tem muito discernimento para dizer, olha, esse aqui está certo e aquele está errado. Mas Deus conhece o coração, e é isso que Salomão fala aqui. Deus conhece o coração de todas as pessoas, de todo mundo, conhece as intenções do coração e julga cada um com perfeita retidão. Deus não vai ser propenso mais para um ou para outro. Deus vai julgar com extrema justiça. Quantas vezes nós ficamos aflitos porque nós vemos injustiças ao nosso redor? Talvez você sofra uma injustiça, ou talvez você está vendo alguma injustiça acontecer com alguém, e isso nos deixa aflito. Deus colocou em nós também, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, o senso de justiça. Algumas coisas ninguém precisa dizer que é errado. A gente tem isso colocado em nós pelo próprio Deus. E às vezes a gente vê situações de injustiça ao nosso redor e a gente fica preocupado, a gente quer fazer alguma coisa, quer às vezes fazer uma revolta, sei lá, bater na pessoa, mandar prender a pessoa. Não quando a gente é o causador, né? Quando alguém faz isso pra gente, a gente vê a situação. Quando a gente é o causador, a gente é mais brando, né? A gente fica mais, né? Tem um monte de justificativa. Quantas vezes a gente fica aflito por ver essas coisas ao nosso redor? E muitas vezes não tem como resolver. Muitas vezes, simplesmente,
não tem muito o que ser feito. Não dá para resolver. Mas a sabedoria de Salomão e o que nós somos chamados a exercitar também é a sabedoria de entregar essas coisas ao Senhor, que é o justo juiz. Então, na verdade, nós temos o que fazer. É entregar isso a Deus, confiando que Ele é o justo juiz e que no tempo certo, no tempo exato, no tempo perfeito, sem adiantar, sem atrasar, a justiça será feita. Seja nessa vida ou seja na eternidade. Deus é o justo juiz. Então, em vez de a gente se encher de rancor, de azedume, de se tornar pessoas, amargas, entrega isso para Deus. Em vez de se encher de cinismo, entrega isso para Deus. Viva em paz. A gente deve orar como Salomão orou. Deus, faz justiça. Tu é o justo juiz. Faz justiça. Faz justiça. E podemos descansar. Podemos viver com alegria, com paz, mesmo quando as coisas, às vezes, ao nosso redor estão gritando, de uma forma que a gente não gosta. Então, essa oração começa pedindo justiça, mas Salomão sabe que o povo não precisa só de juízo, de um juiz. Eles precisam também de socorro quando eles caírem na derrota. E então esse é o segundo pedido de Salomão, é um pedido por socorro, versículos ainda 33 e 34. Então Salomão prevê, como eu falei antes, que o povo vai pecar, que o povo vai errar, e que Israel seria derrotado por causa do pecado. E a derrota diante dos inimigos, principalmente no Antigo Testamento, era sempre ligado com o juízo de Deus. Deus exercia o seu juízo através de inimigos conquistando o povo, dando vitória para o povo inimigo de Israel. Isso a gente vê por todo o Antigo Testamento. Mas o rei ora que, se o povo se arrepender, confessar o teu nome e orar ao Senhor, ouve dos céus, perdoa e restaura. E nós também vemos isso acontecendo vez após vez, principalmente no Antigo Testamento, o povo se arrependendo, orando para Deus, clamando por misericórdia e Deus restaurando o povo. Várias e várias e várias vezes. Nós vemos aqui a graça de Deus em meio ao juízo. Lembram que o nosso Deus, Ele é um Deus gracioso, mas Ele também é o justo. Ele é um Deus que é amor, mas Ele também é um Deus que disciplina. Nenhuma dessas coisas pode ser menor. Deus, Ele é perfeito em todas essas coisas. Mas mesmo quando Ele executa o juízo, Ele age com graça, deliberada graça. Então, ainda que o pecado traga consequências, há sempre um caminho de volta. O pecado, na minha e na sua vida, ele vai ter consequência. Nós vivemos um tempo em que talvez uma das coisas mais ditas a respeito de quando nós pecamos é: não dá nada. Isso não dá nada. Eu vou fazer, vai acontecer, eu vou desobedecer, vou viver a vida como eu quero, isso não dá nada. Gente, isso é um engano tremendo. O pecado sempre vai ter consequência. Ao passo que, a gente não pode esquecer, a obediência a Deus também sempre vai ter consequências. A desobediência e a obediência. O último capítulo de Levíticos, os últimos capítulos de Levíticos, vai falar sobre isso. Sobre as consequências da desobediência e as consequências da obediência. Isso é desde sempre. Então, ainda quando nós pecamos, isso vai ter consequência, mesmo assim vai ter um caminho de volta. Sempre vai haver um caminho de volta. Nós temos isso muito claro no Evangelho de Lucas, na história do filho pródigo, que na verdade deveria ser chamado de o pai pródigo, Que o pai que o recebe de volta, que dá em abundância, enfim. Pegou a parte que era dele da herança, gastou, viveu a vida daquele jeito, e ele volta, queria viver como um servo do pai. E o pai, olha, não, vamos fazer uma festa aqui, porque o meu filho que estava morto agora está vivo. Essa é a história de todos nós, que estávamos mortos, nem aí para Deus, e Ele na sua graça nos resgatou. E diz, não, meu filho estava morto, agora está vivo, vamos fazer uma festa. Sempre há um caminho de volta. Talvez você esteja vivendo derrotas na sua vida por causa do pecado. Talvez isso pode ser inclusive por pecado de outras pessoas. O pecado tem consequências que a gente nem consegue prever, muitas vezes.
Mas se você está vivendo por causa do seu pecado, talvez um pecado praticado que você ama e que você tem lutado, mas que você não consegue abandonar, a restauração vai começar com arrependimento. E arrependimento significa mudança de direção. Arrependimento começa quando eu decido que eu vou parar de praticar esse pecado que ofende a um Deus que é santo. E aí você vai começar a experimentar, então, a restauração. Sempre há um caminho de volta para Deus, pela graça do próprio Deus. Mas o povo não precisa apenas, então, de vitória sobre os inimigos, no contexto aqui do povo de Israel, nas suas batalhas, mas precisa também de provisão sobre a terra, assim como nós. Então, o terceiro pedido de Salomão é sobre essa providência de Deus, versículos 35 e 36. O outro cenário que Salomão estabelece é que o povo peca e os céus se fecham. Parou a chuva. Não chove mais. E aí traz seca, e a seca vai trazer fome. E Salomão então pede que quando o povo se converter, que Deus volte então a mandar chuva. E é uma história muito famosa, né? Lembra do Elias com os profetas de Baal? Deus mandou Elias falar, Elias falou, parou de chover, porque o povo estava em rebeldia, idolatrando ao Deus Baal. E aí tem aquele desafio todo lá, né? E no fim, Elias diz que vai chover, e aí tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, tem uma música bem famosa, inclusive, né, sobre isso. E daí Elias ora a Deus e Deus manda chuva de novo. Então aquilo que Salomão está orando aqui não são coisas aleatórias. Salomão já sabia, antevia aquilo que ia acontecer com o seu povo. Então quando houve arrependimento, Elias clamou novamente, e quando todo mundo reconheceu, de fato só há um Deus, o Deus de Israel, é o único Deus, o verdadeiro Deus, a chuva retorna, e a vida então retoma os seus caminhos. E para nós isso tem uma aplicação muito direta, porque embora a gente não vá adorar Baal, a gente pode criar um monte de ídolo. O nosso coração, na verdade, é uma fábrica de ídolos. Coisas boas que Deus nos dá, às vezes nós colocamos no lugar do próprio Deus em nossas vidas. Isso se chama idolatria. Quando eu estou disposto a pecar contra Deus, por causa de qualquer coisa, isso é idolatria. Quando nós trocamos o Senhor pelos ídolos do nosso tempo, isso pode ser dinheiro, pode ser prazer, pode ser poder, pode ser um monte de coisa. A nossa vida vai perdendo a vitalidade espiritual. Vai perdendo aquele frescor de um relacionamento com o próprio Deus. E nós também vamos passar por uma seca, não uma seca de chuva, mas talvez uma seca espiritual, onde Deus quer tratar um pecado na nossa vida, o pecado da idolatria, e a gente insiste em ignorar isso, mas Deus não ignora isso. E a gente fica nesse ciclo. Não vai para frente, as coisas não acontecem, a gente ora e sabe que tem que tratar daquilo, mas a gente tenta ficar deixando de lado, lá no cantinho, achando que Deus daqui a pouco esquece. E Deus diz, não, eu quero tratar isso na tua vida. Eu quero tratar isso na sua vida. Mas quando nós nos arrependemos, então Deus manda a chuva. Também não a chuva, talvez, literalmente, mas uma chuva de graça que inunda os nossos corações, nos dá um novo ânimo, nos dá uma nova vida com Ele, uma nova vontade de viver e caminhar com esse Deus. Ele nos renova com o Espírito Santo quando nós nos arrependemos. Mas também não era só a seca que ameaçava o povo, havia também calamidade de toda a ordem. Versículos 37 ao 40, Salomão amplia agora as desgraças, né? Faz uma lista ali. Então fala de fome, fala de peste, fala de guerra, fala de praga, fala de doenças. E todas essas calamidades podiam afetar o povo de Deus. Então aqui nós também podemos já perceber que o povo de Deus, os cristãos, trazendo isso para a nossa realidade, também são afetados por doença, por problemas. A gente não está imune a esse mundo que a gente vive. Então, quando isso acontecer na sua vida, não fique desesperado. Meu Deus, como assim? Eu sou o teu filho, eu te amo, eu sigo a tua palavra. Como o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Nós estamos no mundo caído. E assim como os israelitas, isso também pode acontecer nas nossas vidas. Os nossos corpos não funcionam como deveriam. E talvez Deus, pela sua graça, nos livre de coisas, mas talvez Ele vai nos permitir passar por esses problemas justamente para moldar a nossa vida em conformidade a Jesus. Então,
O rei pede que quando o povo, ou até mesmo cada pessoa individualmente orasse, que Deus ouvisse, que perdoasse e libertasse. Vocês estão vendo como a oração de Salomão, embora o assunto mude, está muito vinculado, ou seja, é regada por perdão, por arrependimento e por pedido de perdão. Isso é a base da fé cristã. Ele lembra que Deus conhece o coração de cada homem. Deus não se importa com a nossa aparência. Então, se você andar por aí carregando uma Bíblia, andar de um jeito diferente, falar algumas palavras que ninguém vai saber muito bem, um evangeliquez por aí, isso não te torna mais santo. Se o seu coração não estiver quebrantado diante de Deus. Deus olha o nosso coração. Ele não se importa com as palavras que nós cantamos aqui, mais do que ele se importa com que essas palavras sejam realidade no nosso dia a dia. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Deus conhece o coração. Então, quando cada um individualmente orar, ou como povo orar, Deus ouve as orações, porque o Senhor conhece o coração. Então, responde a eles de acordo com aquilo que está no seu coração. Em tempos de crise, de calamidade, como nos dias de Ezequias, que Jerusalém foi sitiada pela Síria, o povo clamou a Deus e não tinha como resistir, humanamente falando. Era um exército gigantesco, sitiou a cidade, eles não tinham o que fazer. Isso lá está um pouquinho mais para frente, 2 Reis, capítulo 19. Mas o rei foi ao templo e orou, e clamou a Deus por salvação. E Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados. E aqui a gente poderia ir para uma teologia torta e dizer, então ora que Deus vai enviar o anjo para a sua vida. Quando tiver um problema, ora, e o anjo vai vir e vai te dar vitória. Nem sempre o anjo vai vir. Tem vezes que a gente vai clamar, vai chorar, vai passar a noite em claro orando, e Deus vai dizer, confia em mim. O anjo não vai dessa vez, mas eu estou contigo, eu conheço o teu sofrimento, porque eu sou um Deus que passou pelo sofrimento. E o que eu tenho para ti agora é que você atravesse esse momento difícil. Porque talvez vai ser ali naquele momento difícil, de dor profunda, que Deus vai se revelar mais profundamente ainda a ti. Mais do que se ele enviasse um anjo para te tirar dessa situação. Confia em mim. Confia em mim. A libertação vem do Senhor. Ele responde quando oramos com um coração sincero. Nem sempre vai ser uma resposta que a gente gostaria, mas Ele vai responder as nossas orações quando nós oramos com sinceridade. E até aqui Salomão então ora pelo povo de Israel, mas agora ele dá um passo surpreendente, eu diria histórico. Ele ora pelos estrangeiros. Um rei de Israel orando por estrangeiros. O povo de Israel ele era chamado povo de Deus, escolhido, de fato é, fechado. Deus dizia para eles não terem muito contato, inclusive, com outras nações que eram idólatras. Mas Salomão aqui age com graça, e ele ora então pelos estrangeiros. Talvez esse é o pedido mais surpreendente de Salomão nesta oração, os versículos 41 e 43. Ele não ora só por Israel, mas por todos os estrangeiros que viessem buscar ao Senhor no templo. Ele diz, ouve a oração do estrangeiro. Para quê? Para que o teu nome se torne conhecido, para que o teu nome seja engrandecido, porque se o Senhor responder a oração do estrangeiro, eles vão dizer, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Isso revela até um coração missionário do nosso Deus, que hoje nós sabemos incluiu no seu povo todos os gentios. Eu brinquei semana passada que eles não tão gentios, né? Incluiu todos os povos, não tem mais judeu, não tem mais grego, isso é o que Paulo fala, né? Mas até aqui não, até aqui o povo era povo de Israel. Isso acontece mais para frente. Lembra quando Naamã, um soldado sírio, está com lepra? Aonde que ele vai procurar ajuda? O povo de Israel. E o profeta manda ele se lavar no rio, lembra? Ele não quer, aí o servo dele diz, olha, se ele te mandasse fazer uma coisa mais difícil, tu não faria? Então arrisca. Só se molha aí no rio e vê, e ele é curado. Um sírio. E o nome de Deus é engrandecido. Entre outros grandes exemplos que nós temos na Bíblia. Então a oração de Salomão nesse pedido nos lembra que a graça de Deus não é só para nós, mas nós somos chamados a olhar para fora,
alcançar pessoas que não conhecem a Jesus, através do testemunho daquilo que o próprio Senhor Jesus fez em nossas vidas, a falar desse amor de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Mas o povo ainda enfrentaria batalhas e Salomão então ora por vitória. Versículos 44 e 45, Salomão ora então para que quando Israel fosse à guerra enviada por Deus, então que Deus concedesse a vitória. Deus ainda enviava o povo para diversas batalhas, e nós temos esses relatos, por todo o Antigo Testamento. E Salomão, quando eles estiverem arrependidos, quando eles estiverem te buscando verdadeiramente, dá a vitória. Como mencionei anteriormente, diversas vezes Deus punia o povo pelo pecado, dando a derrota nas batalhas. E obviamente que hoje nós não temos guerras militares para travar em nome de Deus, mas nós vivemos uma batalha sangrenta também, uma batalha espiritual, que Paulo vai nos ensinar em Efésios que não é contra carne ou sangue, mas são contra as autoridades e potestades do mundo espiritual. Nós vivemos uma batalha constante espiritual e às vezes a gente esquece disso. E a gente quer lutar essa batalha de qualquer forma, sem se alimentar, estando lá quase morto de fome, porque não se alimenta da palavra, porque não ora, e quer lutar a batalha espiritual, vai ser derrota atrás de derrota. Nós somos chamados a travar essa batalha espiritual, mas para isso precisamos estar prontos, alimentados, preparados para essa batalha. A vitória espiritual, ela vem quando nós lutamos de joelhos, quando estamos quebrantados diante do Senhor. Nós precisamos clamar pela vitória, mas não a vitória que o mundo quer, como é dito por aí. Mas é uma vitória contra a tentação, uma vitória contra o pecado, uma vitória contra ofensas a um Deus que é santo. É essa batalha que nós precisamos travar, e essa vitória que nós temos que desejar. Deus garante a vitória quando o seu povo ora. Agora não estou falando de vitória financeira. Vitória espiritual, de se parecer mais com Jesus. Esse é o nosso grande alvo. E o último pedido, acima de tudo, o que o povo mais precisava e o que eu e você mais precisamos, é o último pedido que Salomão faz na sua oração de intercessão pelo povo, é o perdão. Versículos 46 até o 53. Este é o ponto alto da oração de Salomão, e ele fala no versículo 46, não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Salomão prevê aqui o cativeiro, que o povo seria levado, mas se arrependesse e buscasse a Deus, ele ouviria, perdoaria e traria de volta esse povo, que é o que acontece depois. Daniel no exílio, no capítulo 9, lembra que nós vimos essa oração? No capítulo 9 de Daniel, quando ele começa a estudar o profeta Jeremias e ele vê que o tempo do cativeiro que Deus havia dito que ia ser está chegando no fim. E ele ora, Deus, está chegando a hora, nos ajuda a ficarmos prontos para quando o Senhor vai nos levar de volta. Ele ora baseado na promessa de Deus. E Deus ouve essa oração e traz Israel de volta do cativeiro. O maior pedido que nós podemos fazer para Deus é por misericórdia. É por perdão. Esse é o maior pedido que nós temos que fazer, porque sistematicamente nós estamos ofendendo esse Deus. Seja com os nossos pensamentos, seja com as nossas ações, com nossas palavras, mas nós estamos sempre ofendendo a esse Deus santo, porque estamos ainda quebrados pelo pecado. Embora agora sejamos salvos em Cristo, ainda lutamos as batalhas diárias contra o pecado. E estamos ofendendo esse Deus. O maior pedido que podemos fazer a Deus é pelo perdão. E a boa notícia é que não importa o quão fundo alguém tenha caído, há perdão em Deus. Cristo, nós temos o perdão completo e definitivo, como vemos em 1 João 1:9. Agora, todos esses pedidos de Salomão, eles encontram o cumprimento no Senhor Jesus. Os 7 pedidos de Salomão que ele fez aqui formam uma oração quase que completa, como eu disse no início. Justiça, socorro, providência, libertação, missões, vitória e perdão. Mas a grande verdade é que todos esses pedidos encontram seu cumprimento definitivo em Cristo.
A justiça, Salomão pediu, em Cristo, Deus revelou toda a sua justiça perfeita na cruz. Ele condenou o pecado e justificou o pecador que crê. Em Jesus, o inocente foi condenado, o próprio Senhor Jesus, para que o culpado fosse declarado inocente. A justiça de Deus foi saciada. Em socorro, o pedido de socorro de Salomão, quando ele orou pelo povo derrotado, em Cristo nós temos esse socorro eterno, constante. Ele é o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. Nele nós temos esse socorro de forma perfeita. Salomão orou por providência. Salomão pediu chuva sobre a terra. E Jesus é aquele que nos dá água viva, que sacia a nossa sede de uma vez por todas. Salomão orou por libertação, intercedeu pelo povo em meio a pragas e guerras. E Cristo veio nos libertar justamente do nosso inimigo. Veio nos libertar de nós mesmos e do poder do diabo. E é Ele quem nos dá força espiritual para travar essa luta espiritual. Salomão pediu que Deus ouvisse a oração dos estrangeiros. E em Cristo, os estrangeiros não são só ouvidos, como são incluídos como povo. A promessa feita a Abraão, lá no início da história, se cumpre em Cristo. Todas as nações são abençoadas. O muro de separação caiu e agora o estrangeiro é feito cidadão do reino. Salomão orou por vitória para Israel. E em Cristo nós temos uma vitória definitiva contra o pecado e contra a morte. A ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco é justamente uma celebração, um memorial dessa obra de salvação que nos dá a esperança de que um dia estaremos no novo céu e na nova terra. A vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte. E por fim, Salomão clamou por perdão. Foi o ponto alto da sua oração. E esse também é o ponto alto da cruz. Porque na cruz nós temos o perdão dos pecados. Na cruz, a justa ira de Deus recai sobre o Filho. E por causa disso, eu e você somos declarados inocentes. Os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. E não só aqueles que nós cometemos, mas o que nós cometeremos. Jesus perdoou na cruz. Ele ofereceu o único sacrifício perfeito e para sempre. Então, em Cristo, nós temos o verdadeiro intercessor, o verdadeiro templo, como ele mesmo diz, que podia destruir o templo, lembra do Novo Testamento? E em 3 dias ele faria esse templo novamente, estava se referindo a si mesmo, e não ao templo de pedra. O templo era só uma sombra, o verdadeiro templo é Cristo. O verdadeiro sacrifício é a cruz. O verdadeiro intercessor não é Salomão, mas é o próprio Senhor Jesus, que vive para sempre, intercedendo por aqueles que creem. Isso está lá em Hebreus capítulo 7. Diante de tudo isso, e nós vamos então participar da ceia. Quando nós olhamos para essa oração de Salomão, nós enxergamos as nossas necessidades. Nós somos extremamente necessitados de todas essas coisas que Salomão intercedeu aqui pelo povo de Israel. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós enxergamos a resposta definitiva para cada um desses pedidos, não só para o povo de Israel, mas na minha e na sua vida também. Em cada necessidade, Cristo é a resposta. Na cruz, a justiça, o socorro, o renovo, a libertação. Ele é aquele que acolhe, Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que perdoa. Jesus é o verdadeiro Salomão. Jesus é maior que o templo e que intercede por nós continuamente. Amém? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós clamamos, vem, Senhor Jesus, volta para nos buscar. Mas até lá, que Deus vá nos santificando, nos purificando, nos ajudando nas batalhas espirituais. E que Deus abençoe a sua semana. Até domingo que vem, se Ele
assim permitir.